Vamos à nossa entrevista de hoje. Qual o nome da senhora? Meu nome é Elisângela Suzano. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 46. Qual a sua profissão? A minha profissão é pedagoga, escritora, professora de Libras e conselheira cultural do município de Mangaratiba. Quantos anos de trabalho das suas profissões? Então, como pedagoga, 7 anos, escritora 5, Libras 3 e estou há 2 anos como conselheira cultural aqui em Mangaratiba. Como começou a trabalhar nas suas profissões? Então, como escritora, eu, depois da pedagogia, eu fui fazer a pós de gestão escolar. E eu estava na matéria geral, né, junto com a psicopedagoga e junto com a pedagogia empresarial. E quando passou para as matérias específicas, eu mudei da gestão escolar para a pedagogia empresarial. E dentro da pedagogia empresarial, você faz muita dinâmica de grupo, né? Para até mesmo você saber como você vai trabalhar dentro de um grupo, como você se comporta, e até mesmo se você tem o perfil de líder, né? E uma das atividades que ele me passou, que me chamou muita atenção, que foi um divisor de águas na minha vida, foi o questionário de VARC, que fala sobre os tipos de aprendizagem. E nesses tipos de aprendizagem, caiu para mim escritora, né, e escrita, que é a forma com que eu aprendo e utilizo no meu dia a dia. E eu fiz uma imersão dentro de mim e eu descobri que realmente tudo eu escrevo, tudo eu anoto, tudo eu tenho agenda até hoje, a minha vida tudo eu escrevo. E aí eu passei a ver que realmente quando eu fiz uma outra pós, né, pela Universidade Federal Fluminense, a minha redação passou em primeiro lugar. Então tudo que tem a ver como escrita, né, eu já estava se despertando para isso, só que eu não sabia. E foi a partir dessa atividade em sala de aula que eu fiz um mergulho dentro de mim e aflorou um grande sonho que estava adormecido dentro de mim, que era de escrever um livro. Porque quando a minha filha nasceu, ela gostava muito de ouvir historinhas. E contava também. Mas a historinha que ela mais me pedia para me contar era a história da minha vida. E eu, quando contava a história da minha vida para ela, eu pensava, um dia ainda vou publicar um livro sobre a minha infância. E não tive outra coisa a fazer. Fui logo colocar em prática, escrevi o meu livro e publiquei. Estou muito, muito, muito feliz. E Libras também. Libras foi uma descoberta maravilhosa na minha vida. O meu pastor me convidou para fazer curso, né, de Libras para ensinar as pessoas surdas, né, para evangelizar para nossa igreja. Foi então que eu descobri esse amor, essa paixão por Libras. E ouvir a história dessa comunidade surda muito me comoveu, né? Como que pessoas, né, surdas deixam de, muitas vezes, sair de casa porque não conseguem ser atendidas em nenhum lugar. Um simples sorvete para comprar, uma blusa, as pessoas não entendem, não sabem como se comunicar. É muito triste saber que do seu lado tem pessoas com deficiência e a gente não tem isso, ó. Empatia é que nós ouvintes precisamos ter com as pessoas surdas. Eu estou muito feliz, né, por estar dentro dessa profissão, de levantar essas bandeiras, né, a bandeira de você se colocar no lugar do outro e você fazer da vida do outro, que tem alguma deficiência, uma vida melhor, dar uma oportunidade melhor de vida para essas pessoas. Até mesmo num filme, né, que eles deixam de assistir porque não tem ali um intérprete de Libra na tela, é muito triste, é muito comovido, porque eu lembro-me que uma professora minha não conhecia a história do Chaves, né? Ela não sabia de que se tratava, e isso muito me chamou a atenção, e eu fui e escrevi um episódio inteirinho da história de Chaves em Libras, dividi os personagens com minhas colegas de classe, e aí nós gravamos e entregamos para ela. Ver a emoção dela, de ver, né, de sentir ali todo o drama, né, que envolve a história do Chaves, foi muito comovente para todos nós,
né, de saber que ela pôde ter um pouquinho de conhecimento daquilo que já vem há anos, né, principalmente aqui no Brasil, né, desde a nossa infância, né, quem não viu Chaves, e até os que estão nascendo agora estão vendo Chaves, então é assim, gratificante e dá essa oportunidade para eles. Eu me emocionei muito e foi muito gratificante saber que eu pude ajudar de alguma forma um surdo. Então, levantar essa bandeira, eu levanto em todas as minhas profissões, de escritora, né, por eu ter a liberdade de escrever, de querer ter sempre essa liberdade, de proporcionar a esse mundo, né, que hoje a tecnologia, né, as redes sociais estão em alta, de fazer com que as pessoas tenham interesse de ler livro, né? Então, para mim, é muito gratificante. Então, nos fala um pouco sobre a alegria e a dificuldade sobre a sua profissão. Bom, como escritora, as minhas dificuldades em conseguir patrocínio, né? Não só aqui no município, mas em todo o Brasil, a cultura, a cada dia, ela vem tendo dificuldade, né? E pra gente ficar batendo de porta em porta, né? Para que aquilo que a gente faz seja valorizado, ainda é muito difícil. Mas algo de bom que eu gosto é poder ter essa liberdade de escrever, poder ter essa liberdade, né, de fazer e realizar os meus sonhos. E em Libras é justamente poder me colocar no lugar do outro, né, que tem uma deficiência, e poder, de alguma forma, levar essa alegria de poder conversar, de fazer a vida dele melhor, né, num país de ouvinte, né, para quem não ouve é muito complicado. Então, o de bom para mim, nesses dois lados, são essas. Qual é o seu maior desafio? O meu maior desafio é justamente, eu carrego, né, essa bandeira de Libras, de que me colocar, né, no lugar do outro e fazer com que em todos os lugares, né, seja aqueles que trabalham na linha de frente, por exemplo, né, seja no médico, bancário, os professores, o servidor público, que eles, né, possam, né, ter esse interesse de aprender Libras para atender, né, os surdos, né, quando eles forem utilizar um desses serviços, né? Você já imaginou um surdo no médico, né, e o médico ali não sabendo dialogar, falar ali com ele, se ele não entender Libras, como é que ele vai atender, né, um surdo, né? E o que eu mais penso também é justamente no que eles perdem muito, né? Por exemplo, um filme, né? Quantos eles deixam de assistir por causa disso? Porque não tem ali no telão, né, o intérprete de Libras. E como escritora, meus desafios é poder ser reconhecida cada vez mais, né, naquilo que eu faço, né? Principalmente nesse momento em que as redes sociais estão em altas, fazer uma pessoa ter o hábito de ler, né, ainda é complicado, então meu desafio também é esse, mas eu não desanimo nunca. Qual era seu sonho de criança? Quando criança, por eu não ter, né, os meios de comunicações, ter acesso aos meios de comunicações, o pouco que chegava na minha casa eram revistas, né, que minha avó trazia do trabalho dela, e que eu dava uma olhadinha assim, eu via pessoas muito bem arrumadas, então eu tinha aquele sonho de ser secretária, de mexer com papéis, e também de ser marinheira, porque eu vi as marinheiras assim, tudo muito bem arrumado, eu gostava disso. Então acho que eu pensava, ou eu seria secretária ou seria marinheira. Qual sua outra ocupação? A minha outra ocupação, ela surgiu em meio à pandemia, né? Numa dificuldade em que a minha filha estava fazendo 15 anos, eu não achava vestido de debutante, e aí eu tive a ideia de criar a Elis Moda Festa, que hoje existe, né? Uma loja de aluguel de roupa de festa. A senhora daria aos estudantes? Então, quando eu escrevi o meu livro, eu homenageei algumas pessoas.
E eu não contei para elas, né, em todo o trajetório de escrever, de procurar editora, aquela coisa toda, até o dia do lançamento eu não tinha falado, né, para ninguém, só minha família sabia. E aí quando eu estava com o convite na mão do dia da publicação, eu fui, né, na casa pessoalmente dessas pessoas que fizeram parte da minha infância e fui com muita alegria, né, dizer para elas que eu escrevi um livro, que elas faziam parte, né, da minha história e que elas estavam no meu livro. Muitos ficaram muito felizes, né? Até se espelharam em mim de realizar também os sonhos. Muitos tinham vários poemas escritos e tinham essa vontade também de publicar. Outros faziam desenhos animados, queriam fazer também, tinha esse sonho de fazer uma revista em quadrinho. E outros também tinham vontade até mesmo de fazer uma faculdade e não tinham apoio e achavam que não ia conseguir. Então muitos se espelharam na minha história, na minha... de publicar, de realizar o meu sonho. Então mas só que muitos também falaram assim pra mim: ué, você não tinha outra coisa pra fazer? Escrever um livro? Então a minha frase pra vocês seria essa, de acreditar no sonho de vocês, porque ninguém vai acreditar em vocês, ninguém vai dizer que vocês são capazes, ninguém vai dizer que vocês vão chegar lá, a não ser vocês mesmos, porque na vida a gente encontra muitas barreiras, isso é fato, né? E eu lembro muito da filosofia da água, né? Quando você olha para um rio, a água está sempre correndo, seguindo em frente, né? Mesmo com aquelas pedras altas, né, baixas, né, ela está sempre seguindo em frente. Mas quando ela encontra uma pedra muito, muito, muito grande, ela faz o contorno. E é esse contorno que ela faz, ela consegue seguir em frente. Na nossa vida também, quando a gente encontra um problema, esse contorno que a gente faz, essa trajetória é que nos traz conhecimento, nos traz experiência, né? Nos traz algo para a nossa vida. O maior aprendizado que a gente tem é nas dificuldades. Então, acreditem em vocês mesmos, que os seus sonhos vão ser realizados. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua mensagem. Obrigada a vocês. Estou enviando o livro para que vocês possam levar para a professora de espanhol de vocês, tá? E eu também tenho mais um livro aqui que eu gostaria muito de dar para a turma de vocês, fazer com que vocês todos, cada uma que lesse, passasse para outra, e depois que a turma inteira lê, até o final do ano acredito que vocês consigam, vocês doassem para a biblioteca da escola de vocês, tá bom? Um beijão, um abraço, fico com Deus.